Opa! Bom ou não? Eu sou o Breakbalk e seja muito bem-vindo ao nosso canal. A 52ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mais tradicional torneio de base do Brasil, chega à sua decisão, que acontecerá no dia 25 de janeiro, às 10 horas, com Palmeiras e Santos disputando o título. E no vídeo de hoje, vamos conhecer um pouco de sua história, curiosidades, desempenho dos finalistas até então e como Palmeiras e Santos chegaram a esta final. O início. A Copinha, como é popularmente conhecida, originalmente era chamada de Taça São Paulo de Juvenis e era organizada pela Prefeitura de São Paulo. E hoje é chamada de Copa São Paulo de Futebol Júnior e é organizada pela Federação Paulista de Futebol. Disputada desde 1969, acontece quase sempre no início do ano, de modo que a final seja disputada em 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade de São Paulo, mas em algumas edições o período de disputa foi outro. A primeira Copinha teve participação somente de equipes paulistas e apenas 4 fizeram presença: Corinthians, Palmeiras, Juventus e Nacional. E o Corinthians se sagrou campeão em 2 jogos, batendo a Juventus na semifinal por 4-1 e o Nacional na final por 1-0. A explosão de participantes. Se a primeira Copa São Paulo de Futebol Júnior contou com apenas 4 participantes, a partir de 2018 a competição passou a contar com o impressionante número de 128 participantes, número mantido até a atual edição. Edições não disputadas. A Copinha só não foi realizada em 1987 por falta de interesse do então prefeito Jânio Quadros e em 2021 por conta da pandemia de Covid-19. Maiores campeões. O Corinthians é o maior vencedor da competição, com 10 títulos no total, sendo o primeiro em 1969 e o último em 2017. É seguido pelo Fluminense e o Internacional, que possuem 5 títulos cada. Títulos por federação. São Paulo é a federação com mais títulos somados da Copinha, com 37 no total, seguida pela Federação do Rio de Janeiro, com 10, e pela de Minas Gerais, com 5 títulos. Maiores goleadas. Por 2 oportunidades, a Copa São Paulo de Futebol Júnior teve o placar de 14-0 para uma das equipes. A primeira vez aconteceu em 1974, quando o Cruzeiro goleou o Vasco de Itapecerica por este placar. E a segunda, só em 2010, quando o Santo André derrotou o Santana do Amapá por este placar. Destaques estrangeiros. O Kashiwa Reysol foi a primeira equipe estrangeira a passar na primeira fase da Copa São Paulo. Isso aconteceu no ano de 2014, quando a equipe japonesa participou da Copinha a convite dos patrocinadores. Já o Pérolas do Haiti foi a única equipe estrangeira que participou por 2 vezes da competição, isso em 2016 e 2017. Maior desempenho em finais. O Flamengo possui o melhor aproveitamento em finais, vencendo as 4 decisões que participou em 1990, 2011, 2016 e 2018. Finais sem paulistas. Somente em 5 anos,
os times paulistas não estiveram presentes nas finais. Nessas ocasiões, houve confrontos entre Fluminense e Botafogo em 1971 e o campeão foi o Fluminense. Internacional e Atlético Mineiro em 1980 e o campeão foi o Internacional. América Mineiro e Cruzeiro em 1996 e o campeão foi o América. Flamengo e Bahia em 2011 e o campeão foi o Flamengo. Internacional e Grêmio em 2020 e o campeão foi o Internacional. Histórico dos finalistas. Palmeiras. O Palmeiras tem como melhor colocação ao longo da história da Copinha os vice-campeonatos de 1970, quando perdeu para o Corinthians por 4-2, e em 2003, quando empatou no tempo normal em 2-2 com o Santo André e perdeu nos pênaltis por 5-3 e tentará o título inédito. O Palmeiras disputou 221 partidas na história da Copa São Paulo de Futebol Júnior, já contando com a atual edição. Desde então, conquistou 118 vitórias, 47 empates e sofreu 56 derrotas. Podemos citar como alguns destaques do Palmeiras que já jogaram a Copa São Paulo, o atacante Wagner Love, que disputou a Copinha pelo Palmeiras em 2003 e no mesmo ano subiu para o time profissional, o volante Elias, que na base era atacante e disputou a Copinha em 2005, e Gabriel Jesus, que foi o grande destaque do Palmeiras na Copinha de 2015. O goleiro Daniel Fusato, hoje na Roma, que em 2016 foi o arqueiro da equipe na Copinha, e Danilo, que hoje é um dos destaques do time profissional, atuando como volante, brilhou em 2020 como meia. Santos. Vice-campeão por 2 vezes nos anos de 1982 e 2010, o Santos foi campeão em 3 oportunidades. Em 1984, quando venceu o Corinthians por 2-1, em 2013, quando venceu o Goiás por 3-1, e em 2014, quando venceu novamente o Corinthians pelo mesmo placar de 2-1. Como destaques do Santos na competição, podemos citar um dos melhores jogadores do mundo na atualidade, Neymar. Participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2008, sendo promovido para o time de cima em 2009. Também da geração de Neymar, Paulo Henrique Ganso brilhou na Copinha de 2008 e subiu para o profissional no mesmo ano. Já o goleiro titular da conquista da Libertadores de 2011, Rafael Cabral, foi revelado na Copinha de 2009, fazendo sua estreia profissional no ano seguinte. Atualmente na Lazio, Felipe Anderson foi um dos destaques da Copinha de 2011, subindo para o time de cima no mesmo ano. Já o zagueiro titular da final da Libertadores de 2020, Lucas Veríssimo, participou da Copinha como destaque em 2014. Caminho até a final. Palmeiras. Dos 30 jogadores que disputaram a competição, 13 já tiveram a oportunidade de jogar no time profissional ao longo de 2021 e 8 já participaram da Copinha pelo menos uma vez. Para chegar à final, o Palmeiras teve que passar na fase de grupos pelo Açu por 6-1, pelo Real Ariquemes por 3-0 e empatou com Água Santa em 1-1. Já na segunda fase, goleou o Mauá por 4-0 e na terceira fase venceu o Atlético Goianiense por 2-1. Nas oitavas de final, passou pelo Internacional
pelo placar de 2-1. Nas quartas, pelo Oeste, com a incrível goleada de 5-2. E na semifinal, venceu o São Paulo por 1-0. Ao todo, o Palmeiras marcou 25 gols e sofreu 5. Como destaques da atual edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Palmeiras, podemos citar Giovani, Vitinho, Gabriel Silva e Hendrick. Santos. Dos 30 jogadores inscritos na competição pelo Santos, 5 atuaram na equipe profissional e 2 treinam com elenco profissional. O Santos deste ano superou sua melhor campanha na Copinha desde a conquista do tricampeonato em 2014. Para chegar à final, o Santos passou na fase de grupos pelo Operário pelo placar de 2-1, pelo Rondoniense por 3-0 e pela Ferroviária por 2-0. Na segunda fase, o Santos goleou a Chapadinha por 3-0 e na terceira fase voltou a medir forças com a Ferroviária e dessa vez passou nos pênaltis por 5-4 após um empate em 0-0. Nas oitavas de final, o Santos mediu forças com o Fluminense e saiu vitorioso com placar de 2-1. Nas quartas de final, o Santos novamente empatou pelo placar de 2-2 com o Mirassol, vencendo nos pênaltis pelo placar de 3-1. E na semifinal, não tomou conhecimento do América Mineiro e ganhou por 3-0. No total, o Santos marcou 17 gols e sofreu 4. Como destaques do Santos na atual temporada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, podemos citar Lucas Pires, Lucas Barbosa, Wesley Patati e Juan Seco. Briga pela artilharia. Os artilheiros máximos da competição até o momento são Figueiredo, do Vasco, o Eric Popó, do Oeste, ambos com 8 gols, mas já eliminados da competição. Ainda sonham com a artilharia Juan, do Santos, Hendrick, do Palmeiras e Giovani, também do Palmeiras, já que Lucas Barbosa está suspenso da final pelo acúmulo de cartões amarelos. E aí, pessoal? O Palmeiras ganha seu primeiro título e acaba com a piadinha? Ou o Santos se sagrará tetracampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior? Diga aí nos comentários qual é o seu palpite, viu? E se você gostou do que viu, deixe seu like no vídeo para incentivar o nosso trabalho, se inscreva no canal e ative os sininhos para não perder nada do que acontece aqui. Lembrando que as imagens utilizadas nesse vídeo pertencem aos seguintes domínios, e o link completo de todas as imagens está presente na descrição desse vídeo. E por hoje é isso. Aqui embaixo a gente vai deixar algumas opções para você continuar assistindo o nosso canal. Contamos com o apoio de todos para ajudar esse canal a crescer. Então, um abraço do Breakbalk aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.